Boa tarde a todos, todas e todes que estão nos assistindo aqui na 10ª FLI Araxá Digital. Estamos hoje aqui online para a mesa Literatura Negra Hoje, Caminhos e Trajetórias, com 3 grandes escritores que vão falar sobre os seus caminhos e trajetórias na literatura brasileira. Eu vou começar apresentando, então, Hélice Mogg, de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Ele é formado em análise de sistemas pela PUC, com especialização em administração de empresas, e é mestre em História Comparada pelo FRJ. Hélice Mogg participou dos grupos Garra Suburbana e Bate-Boca nos anos 70, focados na poesia afrodescendente. Participou de diversas antologias, na parceria com José Carlos Limeira, em 2 livros, e sempre trabalhou com afirmação identitária e denúncia da desigualdade social. Hélice Mogg também é conhecido pelo grupo Negrícia, Poesia e Arte de Crioulo, e organizou o 2º e 3º encontro de poetas e ficcionistas negros no Brasil nos anos 80. Recebeu a noção especial do Prêmio Fernando Chinalha, da Associação União Escritores Brasileiros. Participou de diversas publicações dos Cadernos Negros, e seu último livro publicado é Guarda para Mim, em 2015, pela Letra Capital. Seja bem-vindo, Hélice Mogg. É uma honra a sua presença aqui na FLI Araxá. Nossa segunda convidada, Valéria Lourenço, também do Rio de Janeiro, de Xerém. É professora de língua portuguesa, formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É mestra em cartografia social e política do Amazonas e, no momento, está fazendo doutorado em literatura comparada pela Universidade Federal do Ceará, onde ela também atua no campus IFC de Crateús. Valéria Lourenço estreou na literatura com o livro Aiabá, de 2021, como o nome já diz, né? Em Iorubá, Rainha. E participou como contista de várias edições dos Cadernos Negros. E nossa última e importante convidada, Elisa Lucinda, seja muito bem-vinda. Também é nascida no Espírito Santo, em Caricica. É poeta, jornalista, escritora, cantora e atriz. Recebeu diversos prêmios, como o homenagem Kikito Festival de Gramado e o troféu Raça Negra. É formada em comunicação social pela UFES, jornalismo, e abriu a Casa Poema, onde ensina desde os anos 90 poesia falada. Seu último livro publicado, Quem Me Leva para Passear, de 2022, conta, né, continua a saga da personagem Edith, que era personagem também do livro do Avesso, O Pensamento de Edith, pela editora Malê. Tem diversos livros publicados, faz parte da Academia Brasileira de Cultura e ganhou também indicação para o Prêmio São Paulo com o livro Fernando Pessoa, O Cavaleiro de Nada, em 2014. Esteve em turnê por Portugal, representando o Brasil pela Funarte, e também recebeu o Prêmio Ordem Rio Branco de Poesia. Atualmente está com o projeto Sankofa, os Quilombos, ensinando poesia falada, e projeto Catadoras de Poesia da FLUP.
Muito obrigada, Elisa Lucinda, por estar conosco aqui hoje na FLI Araxá. Meu nome é Ana dos Santos, vou mediar essa conversa bem descontraída, um bate-papo sobre literatura negra. Os nossos convidados, os nossos escritores, têm como característica fazer parte dessa vertente da literatura brasileira, que a cada dia está ganhando seu devido reconhecimento. Então, a primeira pergunta que eu faço é ao Elie Semogue, né? Eu gostaria, então, Elie, que você falasse sobre os seus processos criativos, tanto na ficção como na poesia, se você tem métodos de trabalho, de onde vem a sua inspiração. Fique à vontade. Oi, Ana, boa tarde. Quero agradecer aos organizadores da FLI Araxá pelo convite, manifestar a minha felicidade em estar participando de uma mesa que tem a Elisa Lucinda e tem a Valéria Lourenço, e com você nos mediando, né? E assim, a poesia, o meu processo de trabalho é um processo que primeiro ele conta com leitura. Desde quando eu me entendo como poeta, eu sou um leitor voraz, né? E li muita coisa errada, evidentemente, porque eu não tinha a mínima noção. Eu era um sujeito como um negro alfabetizado nos anos finais dos anos 50, princípio dos anos 60, já escolarizado, alfabetizado, não escolarizado. Nesse período, eu consumia a literatura que é oferecida nas escolas públicas. Então, e o amor pela poesia, né? Pela literatura, mas em particular pela poesia, ela foi direta nos nossos clássicos. J.G. de Araújo Jorge, que você nunca deve ter ouvido falar, Carlos Drummond de Andrade, e não deve ter ouvido falar porque Banira, ele era um trovador, tinha um programa de rádio, inclusive. João Cabral de Melo Neto. Você conheceu o J.G. de Araújo Jorge? Hein? Você conheceu o J.G.? Eu li J.G. de Araújo Jorge. Você me respeita. Essa live é milenar, hein, pô? É live veterana, cara. Live veterana é foda. Pô, a gente sabe de coisas que eles nem imaginam. E isso é poder. Carlos Drummond de Andrade, Raul Bopp. Então, os ícones da literatura brasileira, produzida por brancos, inclusive nessa época, Machado de Assis, foram pessoas que me sensibilizaram muito para a escrita. E nesse processo você vai construindo uma literatura, evidentemente, reflexo das tuas leituras, né? Você me falou de onde vem a inspiração. Eu acho que a inspiração no meu trabalho deve ser uns 30%, 40%. O resto é trabalho mesmo, trabalho de você sentar e produzir o texto. E quando eu comecei a perceber sobre a necessidade de escrever sobre negros, sobre mim e sobre meu povo, aí a coisa ficou mais complicada. Eram poucos esses sujeitos. E esses tão poucos sujeitos, Solano Trindade, Lino Guedes, poetas negros sozinhos, absolutamente solitários, e que escreviam uma tragédia negra, né? Essa dimensão humana, nas suas diversas subjetividades, na sua competência de amar, na sua competência de ser família, na sua competência de ser feliz, nunca apareceu. Eu falei, mas não é possível. Aqui em casa a gente se reúne para fazer festa, para contar histórias, para contar passados,
para contar histórias de riso, contar histórias de tristeza, isso não tinha na literatura que eu lia. Eu já fazia uma literatura aos 17, 18 anos, eu já fazia uma literatura que era a tal chamada da literatura universal, os versos universais. E quando eu tomei tino e comecei a escrever sobre negros, aí foi uma coisa louca, porque escrever sobre negros é, sobretudo, na perspectiva de literatura que eu tinha. Eu queria ser um escritor. É você escrever para um mundo de solidão. Né? Um dos primeiros contos que eu fiz já na década de 90, talvez o primeiro conto erótico dessa geração de escritores negros, dessa primeira geração de escritores negros. Quando eu falo primeira geração de escritores negros, eu estou falando da geração que se iniciou em finais de 70, eu estou falando de escrever sobre homens e mulheres fazendo amor, descrevendo gestos de amor, cama, desejos, sem limitação de uma ordem sexual. Eu, com certeza, e segundo o Kut, que é um crítico, um poeta e um crítico literário, ele aponta num texto de que, dentro dos cadernos negros, eu fui a primeira pessoa que trouxe a questão do erotismo, né, de uma literatura erótica para dentro da literatura negra. E aí foram saltos, ganhos e perdas. O meu parceiro de poesia, nós fazíamos parte do grupo Bate-Boca de Poesia, que foi um grupo criado para sustentar a luta pela anistia, e hoje a Carlineiras eram os dois negros dentro daquele grupo, e produzimos, e meu primeiro livro impresso, né? Meu primeiro livro, antes já tinha publicado as poesias undergrounds, aquela coisa de xerox, coisa e tal, foi o Arco-Íris Negro. E o Arco-Íris Negro foi um marco. Foi um marco porque nós ali, já, é claro, não só nós, tinha Oliveira Silveira, tinha o Pucci, tinha o Abelardo Rodrigues, tinha o Paulo Colina, tinha o Jonatas da Conceição, já uma galera fazendo literatura negra, literatura identitária, mas sozinhos. Nós não éramos uma geração. O movimento negro, a ação do movimento negro foi que permitiu que os poetas negros se encontrassem e começassem, de fato, a produzir uma literatura de intervenção no racismo brasileiro. Nós intervimos na literatura brasileira, no racismo brasileiro, intervimos no local mais sensível deles, que é a inteligência, que é a escrita. Isso deu um bolo sem tamanho, e foi continuando dando bolo, porque nós estávamos dispostos a fazer literatura. E esse fazer literatura requer duas coisas. É claro que há a competência existencial de cada autor, o cara tem sensibilidade para aquilo, mas você não é um poeta se você não estudar, se você não tiver intenção de escrever o poema. Não é uma inspiração. A inspiração requer, sobretudo, trabalho, e muito trabalho. Então, o meu processo criativo ele passa por leitura, passa por reflexão sobre o que eu quero escrever, passa por afirmação da minha intenção de alcançar o sujeito. Meu poema tem sentido se eu mexo na pessoa. É só uma palavra pela palavra não tem razão de ser. E o mais importante é que o que eu escrevo enquanto poesia e enquanto conto também tem que ser arte.
né? Uma expressão de arte. Então, eu fico muito tranquilo com a minha trajetória, fico mais tranquilo ainda, porque a minha trajetória não é uma trajetória de um sujeito sozinho. Eu faço parte de uma geração que mexeu com a literatura brasileira. Ao contrário dos modernistas, nós não nascemos de um grupo, nós nascemos de uma multidão. Nós somos senhores dos nossos partos. A gente se concebe e a gente se pare para expor isso dentro da arte, para expor isso dentro da cultura e, sobretudo, trazer a gente do nosso povo ao direito do que a poesia, enquanto a arte, nos permite. A poesia me permite amar a mulher negra, acarinhar a criança negra, acolher os velhos negros, reconhecer os meus negros iguais a mim. É um ato de amor na nossa literatura que nós não tínhamos experimentado de uma forma tão coletiva até o início dos anos 80. Então... Lindo, Eli. Esse é o meu processo de trabalho, e eu acho que é o processo de trabalho da maioria dos meus companheiros, dos meus contemporâneos, e dos contemporâneos mesmo, né? Desde a Valéria, agora novinha, até, por exemplo, Oswaldo de Camargo, que é um outro grande escritor negro e trabalha mais ou menos nessa perspectiva, nessa dimensão. Que lindo, Eli. Você já está poetizando aqui, né? Não, cotidiano. Ótimo, muito obrigada. E você, Valéria, como é que é o seu processo de criação? Ana, querida, em primeiro lugar, eu queria agradecer, não é, a FLI Araxá, aos organizadores, os curadores desse ano, o Tom Farias, que é um grande amigo, e o Afonso Borges, o convite. Agradecer também quem está nos bastidores, né, a Pauliane, o Matheus aí ajudando a gente, e falar que eu estou aqui, né, aprendendo hoje nessa mesa, assim. Sou grande leitora de Elisa Lucinda, de Semog, sou muito fã, né, então... Estou aqui, minha nossa, vou aprender um pouquinho com eles. E eu estou me sentindo na Baixada Fluminense total, né? Sou de Xerém, nascida e criada, a família está toda lá, irmãos, né? Sobrinho, só perdemos a mãe há pouco tempo. Semog, Nova Iguaçu, e eu que acompanho a Elisa, vejo que ela está sempre ali para Santa Cruz da Serra, vizinho de Xerém, então estou me sentindo na Baixada Fluminense, mesmo estando aqui no Ceará. Bom, Ana, eu acho que eu não tenho como, eu vou pedir, por favor, para você cronometrar tempo, porque o professor fala muito, e eu não tenho como falar do meu processo de criação sem falar um pouco da minha história. Então, eu quero pedir licença a vocês por isso. Eu entrei na universidade já com 28 anos, né? Já tinha passado aí a trajetória de... Acho que hoje a gente está falando de trajetória, né? É muito interessante mesmo, a trajetória de milhares e milhares de mulheres, então é igual a minha, então... É uma fala aqui muito coletiva, já tinha sido babá, empregada doméstica, já tinha 2 filhos, já estava no casamento. E aí eu entro, aquele sonho da universidade já não existia para mim, eu não fui uma criança leitora, não nasci numa casa cercada de livros, não tinha qualquer livro na minha casa, era trabalhar, porque éramos 7 filhos, eu era mais velha, a gente precisava de condições materiais de existência, né? Então, quando eu entro na universidade com 28 anos e que eu descubro aquele mundo e que eu podia conviver no pátio da Federal Rural do Rio, Nova Iguaçu, com Semog andava na Universidade Federal Rural do Rio, Nova Iguaçu, que eu conheço, né, escritoras e escritores negros, Elisa Lucinda, Conceição Evaristo estava sempre lá, aí a gente ouve falar de Carolina, aí a gente tinha palestra com Teresa Cárdenas, Lia Vieira, fui aluna de Fernanda Felisberto, então era assim, um mundo que se abriu para mim de temas também, muitos outros temas que foram surgindo, Quilombo, que para mim era um tema, não é, que já tinha ficado, né, estagnado, com os Zumbi dos Palmares, eu vejo, não, os quilombolas, para mim são o nosso futuro, inclusive, né, os indígenas e os quilombolas, a gente tem muito a aprender com eles. Então foi uma loucura
na minha cabeça. Joel Rufino dos Santos, convivi com o Joel Rufino, pude trabalhar com o Joel Rufino. Foi ali que eu comecei a pensar, uau, eu posso escrever, né? Eu estou convivendo com um monte de gente parecida comigo, que muitos tiveram trajetória semelhante à minha, Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, né? A questão de ser doméstica, as famílias domésticas, e elas escrevem. Então, ali eu começo o processo de escrita, já com quase meus 30 anos. E o que me inspirou especificamente, né, que me inspira até hoje, em geral, os meus temas são muito atravessados. Meus textos são muito atravessados por temas que são muito caros para mim. Então, mas isso não quer dizer... Então, meu ser mulher negra, mas também, Ana, eu acho muito bonito, né? A gente falar... O Semog falou aqui, né? Ele foi um dos primeiros a falar desse erotismo. Sim, porque a nossa boca também pode se abrir para falar de amor e de coisas boas, né? A Valéria não vai só trazer textos sobre violência que vai atingir... O meu filho, assim, que tem 15 anos, né, entrou naquela zona de 15 aos 24, é um menino negro que pode ser assassinado, vai entrar para essa estatística, mas eu quero falar da Valéria, essa mulher que ama, que também tem desejos, tem que lidar com isso. E aí é muito cruel também quando querem nos encaixotar, que a gente só pode falar de determinados temas, não é? E então, hoje, o que me move, o que me inspira a escrever, eu não tenho uma rotina de escrita, porque tem épocas que eu tenho que trabalhar muito, então... Em geral, eu percebo que eu escrevo muito mais quando eu estou viajando. Inclusive, esse meu último livro, Ayaba, é um livro de poesias escritas em trânsito. Eu falo de 2 viagens ao continente africano, ao Maranhão, que foi onde eu fiz meu mestrado na comunidade quilombola de Maranhão, e também ao Ceará, onde eu vivo, né? Eu morei no sertão cearense por 4 anos. Então, eu percebo que nos momentos em que eu estou em viagem ou em trânsito, eu consigo ter um pouco mais de calma, né? Nos ônibus, mesmo viagens muito longas que eu faço, são momentos que eu estou mais ali comigo mesma para escrever coisas que estão me incomodando de algum modo e que são diversas, inclusive, como eu disse aqui, né, tanto a dor do ser negro, mas também o amor. E aí, só para fechar minha fala, e a gente ouvir a Elisa também, e também eu acho que é muito importante a gente pensar que até hoje a gente tem que lutar para mostrar que a gente também faz uma arte que tem estética, porque o tempo todo a gente é acusado de que será que o que você faz é literatura? Não é? O tempo todo a gente fica ouvindo esse debate quando a escrita vem das mãos de uma mulher negra, de um homem negro ou de um indígena. Então, primeiro a gente tem que fazer toda uma defesa de que aquilo é literatura para começar a estudar aquele texto, né? Então, eu também... O que me inspira muito é pensar aquele meu texto, pensar a palavra com uma potência ética, mas também estética. Acho que é isso. Obrigada, Valéria. Estão corrigindo, eu tinha falado Ayaba, né, o nome do livro. Ayaba. E eu também quero agradecer, nós estamos com a linguagem de Libras aqui, né, a nossa intérprete, Jéssica Borges. Muito obrigada, Jéssica. E agora, então, vamos ver, né, o que Elisa Lucinda tem para compartilhar sobre o seu processo criativo. Elisa, fique à vontade. Olha, primeiro eu fico muito feliz de estar aqui na Fli Araxá. Fiz questão de estar, porque eu estou no meio de 2 lançamentos. Lançamento do meu livro mais recente, tá, Ana? Né? Mas nem o do Semog também é o último, é o mais recente. Nós não sabemos, graças a Deus, qual será o nosso último livro. Mas assim, e estou lançando também um filme, mas eu queria muito estar aqui, eu queria aceitar esse convite do Tom e do Afonso, e eu acredito que o trabalho que a gente faz com literatura é um trabalho revolucionário e que não está no alvo oficial dos que odeiam cultura, porque não sabem que literatura é cultura. É muito doido, entende? Não sabe como a gente faz mó fuzuê. Debochada demais. Não é verdade. Cara, eu acho que a gente... Entende? Você
quando o governo vocifera contra a Lei Rouanet, não está falando de nós, não, sabe? Entende? Na cabeça deles. O que se faz nas universidades, o que a gente faz com esse trabalho de campo que ela faz o Hélice Mogg viajar, a gente atravessar os campos todos, está acontecendo uma revolução. Né? Então, eu queria dizer uma coisa que, ouvindo aqui meus companheiros falarem, quando ela falou agora, a Valéria falou, eu já com quase meus 30 anos, achei essa frase maravilhosa, eu já com quase meus 30 anos. E a gente falando de JZ de Araújo Jorge? Não, pelo amor de Deus. Mas eu olho para você, Valéria, e penso obrigada, que satisfação, sabe? Tipo assim, você é a prova viva de que não só nossa trajetória tem sido vitoriosa, como deu frutos, garantiu, assim, na nossa geração, encontrar uma escritora com seus búzios, seu cabelo africano, seu piercing, e respeitá-la, era cena de utopia. Era cena de utopia. E então eu nem quero, aos poucos eu vou falando da trajetória, o que eu quero falar agora, porque eu acho que a trajetória é feita de camadas, a minha pelo menos, mais que de todo mundo, e camadas de se fazer negro, se construir negro num país que o tempo inteiro produz microagressões, né? Todos nós somos marcados o tempo inteiro por microagressões, que vai de esse não reconhecimento da gente, né? Confunde a gente. Como eles nos confundem? Os brancos nos confundem o tempo inteiro, que saco! Entende? E aí confunde o Hélice Mogg com, sabe, com Ailton Graça. Eles são meio malucos, porque não olham para a gente, não nos veem, nunca nos viram. Veio um corpo negro e o reprovam. Então, isso é muito violento. O tempo inteiro você tem que se anunciar, você tem que dizer quem você é, você tem que garantir que você é inteligente. Isso dá muito trabalho, isso é chato. E eu lembro que eu vivi muito isso quando eu cheguei no Rio de Janeiro, vindo de Vitória, um espanto que eu custei a entender que era racismo. Eu sei que me incomodava, que era assim, nossa, como você é inteligente, você estudou o quê? Parecia que a pessoa estava num zoológico e estava vendo um animal do qual ninguém esperava algum raciocínio. Sim. E exagerava nesse elogio da minha inteligência. Sabe exagerar? Eu me sinto uma pessoa inteligente, mas não sou super inteligente. Eu conheço um monte de gente tão inteligente quanto eu, entendeu? Não é nada. Era demais. Você está entendendo, não está, Hélice Mogg? Muito bem o que eu estou falando. Né? Tipo assim, era um espanto. É igual quando pega no nosso cabelo e fala assim, nossa, é macio, cheiroso. Porque você esperava o quê? Entendeu? Então, nós estamos falando de trajetória nessa corrida de obstáculos, né? Porque é uma corrida de obstáculos, enquanto as raias do branco não tem um obstáculo sequer, é garantia, né? É garantia. O meu processo de trabalho é parecido comigo. Porque como eu fui criada, eu fui apresentada à literatura pela oralidade, né? Pela oralidade, o jeito que minha avó tinha de contar história, minha avó mascava fumo de rolo, e ela, na hora mais importante, ela gostava de contar histórias de terror, assim, o morto que levanta, que todo mundo sai correndo. Então ela contava, aí a menina estava morta, estava todo mundo no enterro.
A menina estava lá, a mãe chorando, 15 anos, todo mundo. Tinha até um tio que era paralítico, que estava com a sua cadeira de roda no enterro. E, de repente, quando olharam para a menina, aí ela pegava e ia triturar o fumo de rolo dela, nesse momento, em silêncio. E a gente doido para saber o que aconteceu com a menina. Ela foi nossa primeira aula de suspense. Aí ela voltava, a menina levantou. Na verdade, a menina levantou, e quando a menina levantou, o enterro todo, o velório desapareceu. E o paralítico foi encontrado em cima do coqueiro, ninguém sabe. Então, eu fui criado com essa graça, e ao mesmo tempo, e meu pai, e ao mesmo tempo, esse levar a sério o griot, sabe? Então, meu pai também era um cara que gostava muito da língua portuguesa, muito da língua brasileira, muito do português. Ele falava assim, a gente falava, esse verão eu sou... Ele falava, eu vi você soando. Então, você sabia que soar era com O e suar, de suor. Enfim, eu fui criado com essa certa alegoria com a palavra. De modo que, quando eu fui estudar poesia aos 11 anos, de 11 a 17 anos eu estudei declamação, eu acabei conhecendo a vida pelo ponto de vista dos poetas. A vida, o pensar adulto. Isso foi fundamental na minha cabeça, até eu encontrar o meu lugar e descobrir que ninguém falava de mim, do meu erotismo, do meu olhar enfim, aquilo que o mestre Semog deu aula aqui. Mas o que eu quero pontuar é que eu tenho muito prazer no meu escrever. Virou um modo de olhar para mim. Eu quero ver uma coisa, então eu vejo escrevendo. Qualquer coisa, pode ser um absurdo que esse desgoverno falou, pode ser uma lua cheia prateando o mar, e aquilo me extasia de tal maneira que eu faço virar tecido de palavra. Mas não é garantido que eu vá publicar. Primeiro eu preciso para ver, né? Eu não sou uma poeta que trabalho muito o poema depois de pronto. Eu gosto muito do meu primeiro jorro. Aí sai o primeiro jorro, que eu geralmente dito. Há muitos anos eu venho fazendo isso, até romances eu dito, se tiver uma digitadora, como eu sempre tenho, eu adoro, porque eu não tenho que parar, porque eu escrevi, sei lá, uma palavra que eu não sei se você conhece, e eu não quero que isso me tire do meu caminho, do primeiro jogo. Então, eu gosto de deixar isso florir, eu gosto do meu primeiro pensamento sobre as coisas. Eu não gosto de saber que pergunta que vão me fazer. Se eu puder fugir da reunião de briefing, eu fujo, sabe? Porque eu quero o pão quentinho da conversa. Eu quero pensar a primeira vez sobre aquilo. E aí, depois que eu faço, eu leio o que eu fiz e vou brincar de ajeitar o bichinho, porque às vezes, né, o ritmo, a parada dele ficar ajeitado, porque a minha linguagem essa eu acho hoje que é a minha linguagem, fazer o que é trivial, o que é facilmente compreendido, possa funcionar no diapasão da beleza. Você pode fazer com os diálogos mais triviais sejam feitos e apinhados e alcandorados de beleza. Nada diferente do que o sol faz, o que o mar faz. O mar pode bater numa terça-feira de trabalho para todo mundo, o mar não quer saber. Exuberante como um feriado, entende? Então, eu quero assim que eu chegue nessa sofisticação que a natureza tem. Quero fazer isso na comunicação. Eu não escrevo só para os meus, eu não escrevo só... Eu gosto de escrever para geral. Eu quero que, de alguma maneira, o meu poema futuque também a mulher branca. Eu quero que, de alguma maneira, futuque a mulher rica, o homem preto, o homem branco. Eu quero fazer barulho com a minha bandeira chamada poesia.
Coisa linda! Que aula! Ai, eu tô com os olhos marejados aqui. Vocês três são muita inspiração para mim e para todos que estão ouvindo. Obrigada pela generosidade das respostas. E já saiu muita poesia aqui improvisada, né, de emoção. E a segunda questão que eu queria deixar, e vocês fiquem livres também se quiserem poetizar, trazer algum texto, é sobre o tema da Flia Araxá este ano, né? Abolição, literatura e independência. Como hoje é aquela data que a gente não reconhece, mas a gente, como diz a Elisa, precisa futucar, né? 134 anos da abolição da escravatura. Gostaria que vocês falassem sobre esses temas na obra de vocês e em outras. Enfim, fiquem à vontade para trazer textos também. A fala é de você. Licemog, vamos seguir aqui na roda. Oh, que coisa! Bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar, e aí eu acho que é necessário, muito por conta do tema da nossa mesa e não da feira, né? Que é a literatura negra, caminhos e trajetórias. Eu acho que isso é uma conquista que começou no século passado, no último quartil do século passado. Nós criamos uma literatura negra no Brasil e é diferente, bem diferente do que foi o movimento de renascença nos Estados Unidos, muito mais diferente do que foi a negritude na Europa e África, com Aimé Césaire, Senghor e outras figuras. Aqui nós fizemos uma intervenção. Era necessário tirar o negro do lugar que ele está na literatura canônica brasileira. E nós fizemos isso. Nós construímos esse caminho pedra a pedra, livro a livro, com edições de 500 exemplares, edições de 200 exemplares. Nós conseguimos construir coletivos de escritores negros, como Gens de Salvador, Escritores Negros de Salvador, o Grupo Palmares, no Rio Grande do Sul, dos quais um dos ícones é o Oliveira Silveira, o Quilomboje, que é um marco, é um obelisco da literatura negra no Brasil, há 40 anos, mais de 40 anos, publicando autores negros e fazendo literatura negra. Nós construímos o primeiro, segundo e terceiro encontro de poetas negros, que foi uma coisa de maluco. Nós definimos um conceito de literatura na Bienal Les Três de Literatura. Eles disseram não existe literatura negra, e eu, que era um poeta do grupo Negrice, a Poesia e Arte de Crioula, aqui falei, não, literatura negra existe, é feita dessa forma, um escândalo para o cânone literário, um escândalo, sobretudo, para a academia. E se criou aí um campo fantástico. A partir daí, nós produzimos, porque o que ocorre? Éramos autores, eu, por exemplo, a minha formação, sou analista de sistema, minha primeira formação, e sou um poeta também. O Cuti é um professor, a Conceição Evarista é professora, o Hélio de Assis é um artista, um animador cultural, o Delei de Cari é um instrutor de educação física, o José Carlos Limeira era um engenheiro, o Jonatas da Conceição, na Bahia, era um professor. E nós simplesmente resolvemos fazer literatura negra de combate ao racismo. Criamos a literatura negra brasileira, e a gente não pode chamar isso de movimento, porque não foi um movimento, foram ações muito espontâneas, muito sistêmicas, que somavam a luta do movimento negro ao combate ao racismo do Brasil. Então, essa literatura negra existe.
A única dificuldade que nós temos ainda é o mercado, porque nós não detemos os meios de produção, e o mercado ainda é um mercado racista, não aceita essa literatura com seu valor econômico, do ponto de vista de mercado capitalista. Por quê? Não aceita porque isso afeta o status quo, como a Lei 10.639, que determina o ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira, afeta a estrutura da hegemonia do saber no Brasil. Então, todas as conquistas do negro nesse processo de construção nacional, de construção de nação, ele é recusado, porque o branco brasileiro, e aí quando eu falo branco brasileiro, estou falando do branco brasileiro, você atravessar a fronteira lá no Rio Grande do Sul, chegar na Argentina, vai ser chamado de macaquito. Esse branco brasileiro pensa que detém uma hegemonia. É um doente, o Guerreiro Ramos lá atrás já falou dessa doença branca, e nós temos que atropelar. Se fala a cultura negra como cultura de resistência. Eu acho um absurdo que negros e brancos tratem cultura negra como cultura de resistência. Não é cultura de resistência. A cultura negra é uma cultura extremamente violenta, devastadora. É tão devastadora que, no português falado do Brasil, é o único português que tem pelo menos 5.000 palavras banto e iorubá. Você constrói um pensamento dentro do português falado no Brasil só com expressões africanas. Pensamento teórico, pensamento afetivo, pensamento subjetivo. Essas coisas... palavras, por exemplo? Oi? Quais palavras? Oi? Quais palavras? Bunda! Bunda! Falou bunda, o Brasil se movimenta. Falou samba... Eu sei, mas é que eu achei que poderia... sei lá, quantas palavras a gente não sabe de São Banto, né? Ah, sim. Não precisa saber. Não precisa saber, porque eu, por exemplo, eu tenho maior dificuldade na construção dos meus textos. Quando eu penso em amor, eu sou monoglota. O resto é tudo em meio de carne de porco e coisa e tal, né? Português, espanhol, alemão, tudo por aí. Eu sou monoglota, mas quando eu quero falar de amor, eu tenho que falar de amor na língua do meu opressor, Elise. Quando eu quero falar de carinho, eu tenho que falar de carinho no português do meu opressor. Traduzir esses sentimentos, essas subjetividades, para uma forma de sentir, de pensar e ver africana, para mim é uma dificuldade. Eu levo, para publicar um livro de poesia, eu levo de 5 a 10 anos. É complicado, eu também gosto daquele primeiro jorro. E quando eu volto para pegar esse texto que foi escrito lá, que eu adorei na hora que eu escrevo, 5 ou 6 anos depois, eu digo, aqui eu posso mexer mais, aqui eu posso provocar mais, aqui eu posso mudar mais. Dessas coisas da paixão do texto e desse escrever universal, dessa literatura negra com dimensão universal, nesse livro que a Ana mostrou, que é o Tudo que Está Solto, tem um poema chamado Poema de Amor sobre a Vida Inteira de Cada Pessoa. Uma vez eu estava dando uma palestra no Imperato, lá no NEA, aí veio uma menina com a sua mãe, uma garota de uns 15, 16 anos, com a mãe, e a menina tão apaixonada pelo poema, sabe o que a garota fez? Ela pegou o livro, não sei como ela adquiriu o livro, provavelmente tenha sido um desses lançamentos que eu faço pelas escolas, e escreveu o poema inteiro no quarto dela. Então não estou ouvindo isso. Eu fiquei doido, assim, tu fica emocionado, porque eu estou escrevendo, mas não pensando que eu tenho um alcance dessa dimensão. Eu escrevo para mexer com as pessoas, mas quando vem uma demonstração dessa, eu fico fascinado, é fantástico, não é? E essa nossa literatura tem esse poder,
Porque o branco brasileiro sabe muito bem que ela é negra. O branco brasileiro sabe muito bem o que nós estamos escrevendo. Certo, obrigada. Mesmo que ele não saiba que literatura é essa que nós estamos fazendo. Depois eu volto mais, hein, porque ainda tem... Volta sim. A lista é grande. Eu quero pedir desculpa, né, que eu falei que era o último livro de vocês. Obrigada, professora, pela correção. Meu último livro é esse. Deixa eu ver aqui se eu consigo parar. A Galinha Garnizé. Não, é o mais recente. O mais recente. O mais recente. A Galinha Garnizé e Outros Eusébios de Queiroz, que é um livro de artigos e reflexões sobre literatura e a nossa condição dentro dessa circunstância chamada Brasil. E esse aqui, a Elisa conhece muito bem, Amor e Outras Revoluções, que foi uma antologia publicada pela Malê, que é uma pérola da literatura brasileira. Obrigada. Valéria, Lorena, fala para nós, então, como esses temas, ou o tema da nossa mesa, você fica à vontade para falar. Tá bom, Ana, eu só vou retomar aqui a provocação da Elisa, lá no início, quando ela falou, nossa, eu entrei na universidade com quase 28, porque tinha um colega de 17, né? Mas para a gente nada precisa ser igual para ninguém, realmente, né? Então, cada um tem o seu processo de vida, mas a gente percebe que para as mulheres negras, para os homens negros, realmente a gente demora um pouco mais. Então, só para vocês terem ideia, eu tinha uma professora que tinha a minha idade, já tinha feito doutorado, já era concursada e era efetiva e dava aula lá. Então, por isso que eu ficava, meu Deus, eu ainda tenho... Valéria, foi só uma brincadeira, porque você... É só uma brincadeira. Eu sei, Elisa, mas me fez pensar também, né? Por que eu me acho que eu estava tão velha, né? Porque a gente acaba fazendo esses comparativos. Mas eu estou só aqui aprendendo, como eu disse. Ana, então, eu não sei se eu acabo pensando nesses temas especificamente, né? Abolição, independência... mas eu acho que eles vão atravessar, sem dúvida, né? Não só acho que a minha vida, a fala da Elisa, né? já foi uma fala, ela inicia bem contundente, o próprio CEMOG, e aí esses dois movimentos que foram tão importantes para o Brasil, né? A abolição e a independência, e que a gente até hoje não se sente contemplado dentro deles. E aí a gente acaba também trazendo esses questionamentos, pelo menos eu, na minha literatura. E eu gosto de literatura que também tragam essas provocações. Hoje eu estava almoçando com meus 2 filhos, tenho uma filha de 18, né, um rapaz de 15, e aí o Vitor chegou da escola e falando, né, hoje é o 13 de maio, né, o dia da abolição. Eu falei, sim, aquela abolição fictícia, né? Então, eu acho que também na literatura é esse espaço da gente provocar e brincar com o e se, e reconstruir histórias, e imaginar também outras possibilidades de mundo. E eu também, eu gosto muito, me aproximo muito, né? É o meu tema de pesquisa desde a graduação, eu trabalho com quilombos, foi o meu tema no mestrado, e agora no doutorado, o meu tema são narrativas de mulheres quilombolas, vão ser de alguns quilombos específicos do Maranhão e da Bahia, né? Ainda não fui a campo dessa vez, então, que eu acho que a gente pode aprender muito sobre esses temas, né? São comunidades aí que têm muito da oralidade, para citar algo que Elisa lembrou da infância dela, muito do ouvir e do falar com muito cuidado, né? O que eu vou falar ali para a Valéria, essa moça que está vindo aqui fazer essa pesquisa com a gente. Então, a temática quilombola atravessa muito os meus temas, e aí eu acho que acaba dialogando também com a abolição, essa abolição que não existiu, né? Esses ex-escravizados não receberam terras, não receberam quaisquer benefícios, e essa independência também que nunca chegou para a gente. Eu queria ler dois textos, então, um está nesse livro, o Aiaba, e que começa com o Maranhão, que é um quilombo, né? Pesquisei no Maranhão, um quilombo em Penalva, do Bairro Novo, e é um bem curtinho o poema, e diz assim: quando a cerca elétrica mutila, silencia vozes,
todo ruído é resistência. É justamente, né, o movimento que esses quilombolas fazem. Então, o simples fato deles dizerem somos quilombolas, aquilo ali já é lido como uma ameaça ao poder que está ali instituído. Em geral, esses poderes são congregados, né? O prefeito da cidade é o grande opositor dessas comunidades. Então, o simples fato de dizer eu sou quilombola nesses espaços, eles podem pagar com a vida. Então, qualquer ruído que eles façam, para mim, já é uma forma de resistência. E depois eu queria ler um texto, esse é um texto maior, e que não está ainda, né, já está em processo de publicação, é um livro da nossa instituição aqui, do Instituto Federal do Ceará, onde eu dou aula, e eles pediram para várias mulheres, professoras, servidoras, escreverem textos sobre a pandemia, não é? Como foi a pandemia para nós, mulheres, a gente sabe que a sobrecarga de trabalho foi muito grande. Óbvio, né, minha vida também nem se compara de uma trabalhadora doméstica, mas, de todo modo, eu quis fazer uma reflexão. E aí o título é assim, e se o mundo não, porque senão eu posso retirar, né? E se o mundo não acabasse agora? Ou se o mundo acabasse agora? 1. Uma mãe preta e seus filhos, uma casa, cama quentinha, a água e o pão, sonho de milhões de brasileiros e dela, que carrega o mundo nas costas desde sempre. Um país, tantas lutas, sobreviver cotidianamente naquele barraco agora lá. Não se pode descansar. Os pés se levantam muito cedo, outros sequer dormem. Caminhada longa pela madrugada, estrada de barro, abrem-se caminhos, um ônibus. Histórias a embalar, som do vai-vem quase maternal. 2 horas depois, lá está ela, limpando salas, banheiros, organizando a bagunça de gentes do mundo. E, enfim, a noite chega. O corpo moído não desiste, ufa, um banco escolar. A professora desenha esperança no quadro, como se pegasse em suas mãos, ensina também a desejar novos futuros. Segura o sono e mantém a caneta firme entre os dedos. Às vezes o café ajuda a ter os olhos abertos. O perigo está sempre à espreita. Quem vem de onde eu vim não dorme no ponto. 2. Acaba a folia do carnaval, pandemia globalizada, doença não tem fronteira. E se o mundo acabar agora? A rotina continua inabalável. Casa, transporte, trabalho, escola, filhos, cansaço, sonho. O cobrador desperta, seu destino chegou. Desconfiada, desce lentamente as escadas da comunidade, tudo escuro de novo. Desacostumou-se a ver o sol brilhar para além dos vidros que limpa com flanela e sabão. Dias e mais dias, repetem-se as cenas, filhos em casa, escolas fechadas, os gastos de comida triplicam, mas não podemos falar de dinheiro no meio da poesia e de coisas banais, preocupações mundanas. E se amanhã há fome? Vamos falar de deuses, ninfas e magias e tudo o que há de mais sublime, belo e a vida. 3. Difícil manter a fé na humanidade. Um vírus que não escolhe cor, mas os números não mentem. De novo, negros e pobres morrem aos montes e o transporte continua lotado. Hashtag fica em casa por todo lugar. Achou bonita aquela frase? E se ela tivesse uma casa de verdade, com chuveiro, água e pão para os filhos? E que saudade sentia da escola? As palavras da professora como mantra. Resistir, existir, só queria sonhar. Os 7 filhos estavam protegidos, sobreviveram como ela, e tudo volta ao normal. Crianças correndo, sonhos que, assim como o vírus, atravessam fronteiras. O caderno, antes guardado, clama pela escrita como quem grita uma emergência. Queria falar do hoje. Pensou na última aula que teve e na provocação da professora para que escrevesse um texto sobre algo muito importante que cada um havia presenciado em toda a sua vida. Aos 35 anos, ela se lembrou que acordar, sair, voltar para casa era um milagre cotidiano. Estar fincada ao chão e ainda cuidar dos filhos era como um renascimento. Tomou coragem e, na folha ainda em branco, começou a história pelo título. E se o mundo não acabasse agora? Bom, eu acho que é um pouco sobre isso, né? Na literatura que a gente pode questionar também esse espaço de uma abolição que não existiu e de uma independência que não nos contemplou e que não nos contempla até hoje, né? E aqui eu estou falando no nome coletivo, né? Que não dá para a gente fazer a luta sozinha e individualizada. Acho que é isso, Ana. Parabéns, que lindo!
Valéria, desculpa, porque a primeira poema que você falou é a cerca elétrica. O que é que eu perdi a palavra aqui? Quando a cerca elétrica mutila, todo... Só um minuto, Elisa. Quando a cerca elétrica mutila, silencia vozes, todo ruído da resistência. Ok. Eu só perdi a palavra mutila e ficou fazendo falta, que eu gostei do verso. Continua, Elisa, pode continuar. Eu quero dizer que o que a gente faz diante da destruição que o jogo roubado, né, da branquitude instituiu no mundo, é uma luta permanente no campo semântico. Isso não significa que nós sejamos uma cultura de resistência, eu concordo com você, Eliseu Mog, mas nós temos uma labuta no campo semântico, e uma labuta ótima. Eu gosto muito de usar a palavra, acho uma das armas mais poderosas, e gosto de saber que tem gente que tem até medo de mim por causa disso. Cuidado que ela fala o que ela pensa, eu adoro essa fama. Então, isso é uma complicação. Mas é uma conquista para um povo para o qual a liberdade é o bem mais precioso, né? Então, assim, como a nossa labuta é no campo semântico, eu gosto de mexer aí. Quando eu descobri que a versão branca do mundo, que é a vigente oficialmente, era falha, que ela era, que, por exemplo, o que chama de literatura universal, se não tiver preto nem indígena, não é literatura universal. Que o que chamam de minha formação filosófica, se você não estudou nem um preto, não é uma formação filosófica com déficit, porque o déficit é tão grande o que compromete esse saber, porque o ponto de partida nosso, já podemos fazer um corte epistemológico imenso entre o nosso fundamento mitológico. Nosso mito não volta, nossos mitos não são Dom Sebastião que vai voltar, Jesus Cristo que vai voltar, não vai voltar, só volta quem foi embora. Na cultura dos orixás, ninguém foi expulso do paraíso, ninguém vai voltar porque ninguém partiu. Então, isso já é outra pegada do mundo, outra pegada com esse mundo. E além dessa outra pegada, além de ser uma outra abordagem do ponto de vista de fundamento, que aí envolve quem tem uma cultura de candomblé, tem uma cultura ecológica, né? Um filho de Oxóssi não vai desmatar, né? Um filho de Oxum não vai inviabilizar um rio que ele não é doido. Entendeu? Então, tanto que tem uma piada que está correndo que eu achei ótima, que diz que com todos os méritos, claro, que a Grande Rio merece, e o Exu é o nosso abre-alas total, mas dizem que a Grande Rio ganhou também porque os jurados ficaram com medo de dar nota menos de 10 para Exu. Eu adorei. Bem feito. Isso aconteceu. Depois eu dou 9 e minha vida vira, que a pessoa não sabe. Fica com a ignorância, né? A ignorância pode nos ajudar. É a ignorância branca, porque tem uma ignorância imensa sobre o nosso poder. Pode falar. Eles não precisam ter medo, basta ter respeito. Sim, exatamente. Outro dia eu tenho um amigo meu num bar maravilhoso que a gente foi, chamado Roma Negra, maravilhoso, na Bahia. As negras são donas e os negros, todos negros, sabe? Só trabalham negros. E é lindo o lugar. E aí um amigo meu falou assim, devia botar só branco. Um amigo meu branco falou, deviam só empregar branco. Falei, não, a gente não quer vingança, não. A gente não quer mais patrão branco. Você não está entendendo? Você não está entendendo? Ninguém quer patrão branco mais, não. Então, é outra hora da nossa vida. Eu também quero dar emprego para os meus. Mas onde é que eu quero chegar, sem me estender muito, é que quando eu saquei que havia uma labuta nesse campo semântico que eu podia ter, sabe? Eu posso falar do mistério do búzio do lado de uma palavra que a branquitude compreenda muito, e com o mistério do búzio no meio,
que é um saber e é um poder. Né? E essa, para mim, é o grande lance da hora de agora, porque teve uma hora, quando eu comecei a escrever, que começaram a perceber, começaram a me chamar de poeta erótica. Eu não entendia de poeta erótica, gente. Eu não sabia, mas é porque eu trato também, quando trato da sexualidade, com a liberdade que eu acho que deve ser tratada. E o que a gente tem é uma literatura muito moralista com o sexo. Muito moralista com o sexo. Aí o personagem de Pedro vai com Camila para o quarto. Aí ele dá um banho de champanhe nela e aí acaba o parágrafo. O próximo parágrafo já é de manhã. Eu não entendo, cadê o vucu-vucu? A literatura não sabe dar conta, não? Moralismo na literatura, a maioria. E você escreveu sobre sexo, na minha geração, mulher, então, era pornografia, né? Então, o que eu fiz? Assim, eu pegava uma palavra, como eu sempre quis que minha poesia chegasse, e ao mesmo tempo acho bacana você ter repertório de palavra, então eu fazia assim, botava uma palavra sofisticada perto de uma palavra mais vulgar, entre aspas. Então, por exemplo, botava a palavra esdrúxula perto da palavra buceta. A palavra esdrúxula. Qual o problema da palavra esdrúxula? É maravilhosa, só que ninguém sabe o que é. Ninguém conhece, pouca gente conhece, então ela é desenturmada. Só um povinho de salão específico que conhece. Quando ela sai para a vida acompanhada da buceta, ela ganha um pouco mais de popularidade, se está andando com a outra. E a outra ganha um pouco mais de respeito, porque está andando com as duas. Então... Esse é um processo criativo. Eu sempre gostei de fazer essas misturas, achando que uma ajuda a outra a passar. Agora, avancei, eu acho. Acho que a gente avançou, todo mundo avançou, porque o Solano Trindade tem um poema que diz: lá vai o navio negreiro cheinho de inteligência, né? Que foi o que ninguém tinha dito. Só falamos da tragédia, né? Mas o certo é que nós trouxemos tecnologia de lavoura, de mineração. Fazia-se o tráfico e o sequestro de negros pensando em roubar e se apropriar também dessa tecnologia. Não sabiam. Português, então, não sabia nem tomar banho, né, gente? A tecnologia do banho veio do indígena e do preto. Então, nós somos o primeiro ser humano do mundo, os pretos, nós somos o primeiro lampejo da civilização que o Egito trouxe, e o Egito não economizou medicina, geometria, arquitetura, papel, escrita, é um negócio que a gente fica até sem graça. Tanto que eles tentaram embranquecer o Egito quanto puderam. Há pouco tempo, na última Copa, eu via na televisão um cara falando: aí já está chegando aí a delegação do Egito, o Egito fica ali perto da África. A gente aceitou. Hoje não dá mais para Elizabeth Taylor fazer Cleópatra. Hoje ia ser um rebuliço em Hollywood. Não dá para Elizabeth Taylor viver o papel de Cleópatra, não cola. E então, assim, o que eu estou querendo dizer é que tem um avanço para a gente fazer. Eu acho que a ferida narcísica do branco é pensar que ele não está com essa inteligência toda, que ele não é essa inteligência toda que ele pensou que ele era, e que há uma incompletude no seu saber. Nunca ouviu falar de Franz Fanon, Charles Mills, sabe, do Baldwin. Então eu estou achando que você está meio frágil no seu saber. Então, poder apontar isso é muito poderoso da nossa parte, né? Enquanto eles acham que Chimamanda é o nome de uma banda, eles estão muito, muito vulneráveis. E, além disso, quando eu saquei que o grande argumento é assim: se você tem essa região, que os brancos dizem assim, nós estamos dominando o mundo por mérito, é porque a gente é realmente mais inteligente. Ora, se vocês são mais inteligentes, como é que deixa passar um gol contra desse que é o racismo? Porque ou você é inteligente ou você é racista. As duas coisas não convivem. Então, é preciso que a gente aponte essa falha,
essa falha trágica na autoconstrução desse narcisismo branco. E, para terminar, eu quero dizer assim, eu não reconheço, claro, essa abolição não houve, não seguimos os conselhos de André Rebouças, que queria uma república com distribuição de terras, né? Agora, não houve, é verdade, mas eu reconheço o 13 de maio, porque não foi feito da canetada da Isabel, foi feito de nossas rebeliões, foi feito de muito fogo posto nas fazendas, foi feito por organizações quilombolas eficientes, com nossa estratégia da guerra desenhada no pelo das guerreiras. Então, assim, para mim, ninguém tira isso de nós. Apesar de ser esse massacre, nós avançamos muito. Nós estamos filmando as injúrias raciais, o negócio está difícil. As pessoas ficam sem graça, ficam chamando o preto para poder completar a mesa, que quando descobre que está tudo branco, ficam com medo de pegar mal. E está pegando mal. Então a gente avançou sim, e eu sou o sonho de algum tataravô que morreu dizendo: um dia um dos meus será livre. Sou eu, meu tata, sou eu. Que lindo! Estou arrepiada aqui, arrepiadíssima. Infelizmente, vamos ter que encerrar esse bate-papo maravilhoso. Deixa eu fazer um poema, poxa. Sim, só vou organizar aqui. Só vai organizar a nossa saída. Eu não vou cortar ninguém, tá? Sabe qual é o problema das lives boas? São as lives que dá vontade de você ficar 2 horas. Pois então, eu por mim ficava... Parabéns, Ana, pela condução e pela a tua gentileza. Eu vou falar um pouquinho, um comentário assim, 2 comentários, né? Esses dias eu vi uma frase, branquitude, lugar de falha. Achei genial, como Elisa falou, vamos estudar como Ellie falou, nós somos um cabedal de inteligência africana e o Brasil é africano, vamos estudar, então, a África, né? Fazendo valer a lei, né? Fazendo valer a luta dos nossos ancestrais. Eu também sou poeta e quero convidar para a gente terminar com poesia e fazer um parênteses, Elisa Lucinda, que quando eu comecei a escrever poesia erótica também não tinha uma referência negra, né? Você que é minha referência de poesia erótica e, por incrível que pareça, Elisa, me apelidaram aqui de poeta erótica. Eu quero dizer que não sou, escrevo sobre vários temas. E é isso, né? Vamos continuar na resistência da palavra. Então, convido todos vocês para encerrar essa live com um poema e agradecimentos e mandar beijo para quem quiser, fiquem à vontade. Vamos começar pelo Hélio Semog. Olha só, Ana, eu vou ler 2 poemas. Um é sobre o 13 de maio, que esse poema se refere à abolição, mas a minha data, 13 de maio, é aniversário do Lima Barreto. Essa que me importa, essa que me move. Salve Lima Barreto. Não é? E o outro poema trata da independência, desde a independência até a República, porque foi a primeira independência que eu vi, libertação que eu vi de um Estado que queria manter a escravização como força motriz da sua produção. Então, e uma outra coisa, esses poemas são de 1984, de um livro chamado Atabaques, com Sujer Carlos Meira, que foi o primeiro livro da nossa literatura que botou 2 negros na capa, Hélio Semog e José Carlos Meira, numa época que a revista Veja proibia até de Pelé ser capa da revista. Olha só como nós já éramos abusados, nós já éramos
mais que modernos naquela época. E lindos, né? Dois pretos lindos. Dois pretos na capa de um livro. Imagina, que absurdo. Se ela fez o disfarce. A 13 de maio fica decretado o luto oficial na comunidade negra. E são vistos como aos olhos aqueles que comemorarem festivamente esse 13 inútil. E fica o lembrete: liberdade se toma, não se recebe. Dignidade se adquire, não se concede. E o outro poema, que tem a ver com a independência e com a república, com essa república que a gente vive até hoje, é Presta Atenção, Xará. Desculpa, que tem um telefone aqui. Presta atenção, Xará. Se mais de 3 crioulos juntos não der samba ou linha de passe, os brancos vão dizer que é minoria. Se 3 negrinhas não fritarem o cabelo, não dirigirem fogão e só usarem roupas coloridas, os brancos vão dizer que são artistas. Olha. E, se muitos negros juntos caminharem, terão que estar mais juntos ainda, pois eles falarão que é racismo. Que lindo! Clássico! Essa edição é clássica e esses poemas são contundentes. Eu acho que Valéria caiu, então vamos passar para a Elisa. Elisa Lucinda, fique à vontade. Eu preciso sair também, meu tempo aqui esgotou, porque eu estou, enfim, estamos todos. Mas é lindo ouvir, eu fiquei ouvindo o Semog pensando, eu leio o Semog há tantos anos, e pensando que a nossa literatura de 10, 20 anos atrás, 30 anos, pode ser lida hoje, e ela lê muito bem o tempo de hoje. Fazíamos antes uma literatura antes do nosso tempo. Nós escrevemos há 30 anos o que está sendo ouvido agora. Eu quero falar um poema que eu gosto muito, chama A Herança ou o Último Quilombo, que é isso que ele está falando, a gente tem que caminhar junto, e a gente não vai mais recuar, como diz MC Pose do Rodo. Devagar, persistente, sem parar, caminho na estrada ancestral do bom homem, herdo sua coragem, herdo a resistente dignidade daquele que morreu lutando pela minha liberdade. Caminho, me esquivo, driblo, esgrimo, o inimigo é eficiente e ágil. Retruco, debato no tatame diário pelo desmantelamento do ultraje. Embora também delicada, a força da emoção, essa que nasce do coração, não é frágil. Sigo firme, ágil. Por mim, não passarão com facilidade aqueles que ainda creem na superioridade de uma etnia sobre outra. Por mim, pelo gume de minha palavra alta e rouca, não se sobreporão fascistas, racistas, negacionistas, machistas ou qualquer um que tente me calar, amordaçar minha boca. Não mais haverá prisões, ó grande nave louca, para minha palavra solta. É isso aí. Maravilha. Olha, depois compartilha. Obrigada. Eu quero o telefone da Valéria. Eu acho que Valéria caiu. Ela Mas eu tá queria falar uma coisinha assim que eu tinha falado do campo semântico, só para não perder, deixar de terminar esse filme. Esse filme que vai entrar dia 19 de maio nos cinemas, e eu convido a comunidade negra e branca do Brasil todo a virem um filme do Joelzito Araújo. É uma história que se passa no Bexiga, que é um bairro que todo mundo pensa que só tinha branco. Cheio de preto o filme, 2 horas de filme e nenhuma gota de sangue, cheio de preto no elenco. Hashtag fica a dica. O pai da Rita. O pai da Rita. Léa Garcia, Wilson Rabelo, Elisa Lucinda, Ailton Graça. Olha, não é brinquedo, não.
Certo. Valéria voltou e vai encerrar nossa mesa com um poema. Valéria, por favor. Lê um poema meu, Ana? Só um minuto. Caí nessas coisas de internet. Eu vou ler um poema que está no livro, toda hora fazendo propaganda do livro. Foi lançado no último ano por uma editora de Minas Gerais, a editora Caos e Letras. E esse poema me chama muita atenção porque muitos negros brasileiros têm essa expressão de que a gente está, como o Abdias diz, no eterno exílio, né? De onde eu sou? Eu estou no Rio, se eu estou na Baixada Fluminense, ok, do de Caxias cheirei muito preto, mas se eu vou para Ipanema, já me perguntam de onde você é, você não é daqui. Eu estou no Maranhão, São Luís, uma cidade com quase 90% da população preta, se eu vou para a área mais ali nobre, Calhau, já pensam que eu não sou brasileira. E aqui no Ceará, também. Então, assim, eu pensava, nossa, então se eu não pertenço a nenhum lugar, quando eu for à África, vão me reconhecer como africana. E aí, meu espanto, quando eu chego à África, as pessoas, você não é daqui, né? De onde você é? Então, esse poema me fala um pouco disso. Racista, né? E irmã. Me leve junto contigo, sei que não é daqui, mas quero te acompanhar. Racista, seu cabelo tem tranças, mas sua pele é mais clara, sua gingada é diferente. Racista, em que navio chegaste? Que língua tu falas? Essas roupas que usas, onde encontrar? Racista, Jamaica, Nigéria ou Senegal? De onde és, mulher mistério? Dá-nos um sinal. É isso mesmo. Obrigada. Maravilhosa! Isso eu senti lá também, cara. Os caras não nos reconhecem, não. Sim, Semog. Africano irmãozinho, porra nenhuma. Não. Eles ainda tratam a gente como ex-escravos. Pois então, né? Resista, resistiremos aqui em qualquer lugar. Quero agradecer a presença de Elie Semog, Valéria Lourenço e Elisa Lucinda e todos que acompanharam a nossa live aqui na 10ª FLI Araxá. Segue a nossa programação nas redes, no site e aqui no canal do YouTube. Quero deixar um abraço para todo mundo e leia poesia. É isso, beijo e até mais. Valeu!